Salve, povo do bem! Hoje vamos estudar sobre egrégoras, como compor a nossa egrégora, como ativar ela nos trabalhos, como manter essa egrégora ativa. Vamos verificar sobre isso? Egrégora, ou vigilante, ou sentinela, é o conjunto de formas, pensamento, emoções e energias que um indivíduo ou grupo produzem na psicosfera. As egrégoras são padrões mentais, baseados em determinados aspectos da realidade. Elas são ativadas a partir de pensamentos e comandos que se tornam dominantes. Todos criamos egrégoras, quando comungamos os mesmos pensamentos e comandos. É uma energia ou força espiritual que se forma a partir do conjunto de pensamentos e sentimentos de um grupo de pessoas, e pode ser positiva ou negativa. Egrégora é um campo não local, formado por consciências que antecedem a matéria. Essa força pode ser encontrada em qualquer agrupamento humano, como família, empresas, clubes, religiões, grupos terapêuticos ou profissionais, que se manifesta através da soma das energias mentais, físicas e emocionais de seus membros. Exemplos de egrégoras. Na igreja existe o conceito Deus-céu, diabo-inferno. Isto são egrégoras, ideias repetidas por várias pessoas criando um campo de energia baseado naquilo que se crê. Outro exemplo é a família. Se pai e mãe têm crenças limitantes de que a vontade de Deus é que sejamos sempre pobres, ao repetir essa crença, a família faz disso uma egrégora, de pessoas que viverão sempre na escassez. Num grupo de estudos espiritualistas ou num terreiro de umbanda, onde médiuns e espíritos trabalham juntos cultuando determinadas entidades, eles estão formando suas próprias egrégoras. A egrégora pode gerar uma influência poderosa sobre seus membros, mantendo-os unidos, alinhados e focados no objetivo comum. Uma egrégora de luz é uma energia coletiva e positiva formada pela união de pensamentos, sentimentos e intenções de um grupo, de pessoas que buscam o bem, a harmonia, a cura ou a evolução espiritual. É um campo energético resultante da concentração de vibrações elevadas, como amor, paz e solidariedade. A finalidade de uma egrégora é potencializar a força coletiva de um grupo de pessoas que compartilham um propósito comum, seja através de pensamentos, emoções ou intenções. Essa energia combinada pode ser utilizada para facilitar transformações significativas, como cura, desenvolvimento pessoal, fortalecimento de laços e alcance de objetivos. Uma egrégora bem formada traz proteção espiritual ao ambiente, impedindo a interferência de almas das sombras mal intencionadas. Também é a egrégora que vai dar sustentação ao encaminhamento das almas que forem liberadas através das terapias. Para formar uma egrégora, é necessário reunir um grupo com um propósito comum e alinhar os pensamentos, sentimentos e intenções de todos em torno desse objetivo. Defina uma intenção clara, mantenha o foco nas mentalizações construtivas e repita encontros ou práticas que fortaleçam a energia coletiva, como meditações guiadas, por exemplo. A egrégora espiritual do grupo ametista é formada pelas energias do Mestre Jesus, Maria, Mestre Pena Branca, irmãos arcturianos e todos os trabalhadores da casa. Você pode utilizar essa mesma egrégora, caso não tenha a sua. Outras egrégoras ou grupos de trabalho. Comando Santa Esmeralda, egrégora espiritual ligada a práticas de cura e bem-estar, popularizada por ferramentas terapêuticas como a mesa radiônica. Fraternidade Branca, de acordo com a teosofia, é uma hierarquia de seres espirituais que atuam como o governo interior do planeta, com o objetivo de transmitir ensinamentos espirituais. É onde se encontram os mestres ascensos. Bezerra de Menezes, muito comum em centros espíritas e casas de caridade. Essa egrégora está ligada à cura espiritual e ao auxílio fraterno, sendo uma base de apoio para muitos trabalhos apométricos. Ramatiz é uma egrégora de elevada vibração espiritual, frequentemente referida em livros e estudos que abordam a apometria e o desenvolvimento da mente espiritual. Hospital Amor e Caridade, na Colônia das Flores.
Dr. Lacerda, quando formou a apometria, identificou no astral um grande complexo hospitalar denominado Hospital Amor e Caridade, de onde partiam o auxílio e a cobertura aos trabalhos assistenciais. Ele se localiza na Colônia das Flores, que é uma das colônias espirituais mais antigas e maiores instaladas sobre o Brasil. Ela fica acima do estado de Santa Catarina, adentra o estado do Paraná, Mato Grosso do Sul e um bom pedaço do estado de São Paulo. Comando Santa Ametista. É um grupo ou força espiritual focado na transmutação, purificação energética e ascensão espiritual. O nome sugere uma conexão com o sétimo raio, violeta, associado à misericórdia, perdão e purificação divina, com o objetivo de elevar as frequências e os corpos sutis dos praticantes. Falangeiros de Aruanda. Em centros que mesclam a apometria com a Umbanda, há a participação dos falangeiros de Aruanda, que incluem as linhas de caboclos, pretos velhos, crianças, cada um com suas especialidades de trabalho. Grupo de Maria e sua frota estelar. Grupo de Maria e sua frota estelar com muitas naves e inúmeros trabalhadores servindo ao bem, sob a orientação do espírito amoroso de Maria. E olha que interessante, hein? Essa obra é de Masolino di Panicali, do ano de 1400, e retrata Jesus e Maria em uma nave espacial. Grupo de Antônio de Pádua. O frei franciscano, mais tarde conhecido por Antônio de Pádua, teve em sua geografia mais de 50 milagres reconhecidos, entre ressurreições, curas de doenças físicas, controle de forças naturais e domesticação de animais. Tais milagres eram realizados graças às faculdades mediúnicas. Antônio de Pádua também tem sua nave e grupos de trabalho e continua auxiliando toda a humanidade através de crianças. O trabalho de Antônio de Pádua é fantástico. Quando alguma alma desencarnou e está naquele momento de sofrimento, da dor, da incompreensão, e alguns familiares venham a orar por aquela alma, o grupo de Antônio de Pádua, ele traz crianças para junto da alma, e as crianças não fazem nada, ficam apenas brincando, rindo, mas a energia é tão pura que nenhuma alma das sombras consegue sequer se aproximar. Então é uma proteção assim inacreditável. Passo a passo para formar uma egrégora. Defina o propósito, crie um objetivo claro e específico para o grupo, seja ele espiritual, de cura, profissional ou social. Reúna e estabeleça pessoas e espíritos alinhados com seu propósito. Junte indivíduos que compartilhem os mesmos valores e intenções para esses objetivos. E selecione os espíritos ou agrupamentos espirituais que comunguem com os objetivos do grupo. Tenha clareza nos propósitos, convide os grupos ou espíritos para fazer parte de seus trabalhos. Você pode utilizar imagens, sons, mantras, gráficos, símbolos, tudo que remeta àquelas entidades. Mas lembre-se, estas referências servem para a mente humana, não para as entidades. Promova encontros regulares, realize encontros frequentes para fortalecer a conexão energética do grupo. Inclua práticas como meditação, orações, rituais, terapias, técnicas ou exercícios que movimentem essas energias. Um ser de luz, uma entidade espiritual, sempre estarão auxiliando de alguma forma quando acionados para o propósito do bem. Mantenha o foco. Reforce o objetivo com mentalizações positivas e sentimentos construtivos. Cultive a energia, mantenha o comprometimento com a energia do grupo e celebre os progressos para reforçar a egrégora. Como atuam os espíritos de uma egrégora? Inicialmente na proteção do ambiente, impedindo que seres das sombras venham interferir nos trabalhos. Trazendo mensagens ou orientações através dos médiuns. Conduzindo as almas presas aos encarnados para tratamento, canalizando junto ao grupo de trabalho as suas energias, realizando as cirurgias astrais, presenciais ou à distância, intuindo receitas, tratamentos, orientações, através do realinhamento energético, limpeza fluídica, harmonização energética, movimentando energias das plantas, cristais, água, dos próprios trabalhadores e inclusive do público, de quem esteja em boa vibração, em benefício da cura, conduzindo e orientando os espíritos que necessitem. Todo o trabalho do outro lado do véu é realizado por equipes designadas pela egrégora espiritual, que formamos no início dos trabalhos.
tanto nas terapias à distância como na facilitação de entidades ou no atendimento ao público, a egrégora é fundamental para dar sustentação ao trabalho. Na apometria, realizamos desobsessão, facilitação de entidades, desconexão de almas interferentes. Tudo isso só é possível através da egrégora bem fortalecida. Para desmanche de trabalhos de religião, invocamos os guardiões das infradimensões, os Exus, sem os quais não conseguiríamos neutralizar essas demandas. Somente esses seres têm acesso às camadas onde os trabalhos são constituídos. Se o trabalho que você está realizando prejudica outras pessoas, ou se você não tem o devido respeito às entidades de sua egrégora, ou se você chama aleatoriamente outros seres que não compõem a egrégora, é provável que sua corrente de luz se desfaça e você continue sendo assistido por seres espirituais, porém, aqueles sem a devida moral. Quando uma egrégora é bem constituída, nenhum outro ser interfere. Formada a egrégora ou equipe espiritual, é de vital importância o respeito e a consideração com todos os espíritos que dela fazem parte, e dos demais também. Os espíritos ou energias que compõem a egrégora não estão ali para atenderem em favores de quem quer que seja, mas sim para realizar um trabalho que eleve tanto a nós quanto a eles. Portanto, não conte com esta amizade para resolver seus perrengues. Nossa relação com a egrégora deve ser meditativa, de conexão energética, procurando estabelecer esta união através dos pensamentos, meditação, música ou qualquer forma que permita apontar a eles nossa intenção. Para espíritos da luz, a forma como estabelecemos esta conexão é de menor importância, vale mesmo o objetivo do trabalho. Se este é direcionado ao bem comum, numa contribuição com o todo, então tudo está bem. E como você vai se alinhar a essa egrégora? Em reunião, se você trabalha sozinho, sozinha, ou se você trabalha em grupo, procure dedicar um dia ou outro para meditar, para silenciar a mente por algum tempo e peça conexão com estes seres que você deseja compor sua egrégora. No nosso caso, nós trazemos para a nossa egrégora Jesus, Maria, Mestre Pena Branca, irmãos arcturianos. Então a gente acabou descobrindo eles ao longo do nosso trabalho, que essas energias foram se apresentando. Jesus e Maria não, a gente é algo que a gente queria desde o princípio, mas Mestre Pena Branca e os irmãos arcturianos a gente foi sentindo presença e percebendo, e hoje a gente mantém assim a nossa egrégora. Então você pode silenciar, se concentrar e pedir, olha, eu com a intenção, com a finalidade de realizar esse trabalho do bem, esse trabalho de cura, esse trabalho de amor, eu desejo me conectar às energias de Jesus, Mestre Jesus, amado Mestre Jesus, a nossa querida, o Espírito amoroso de Maria, a nossa mãe Maria, quem deseja chamar de mãe, ao nosso querido Mestre Pena Branca e aos nossos irmãos multidimensionais arcturianos. Gostaria de compor o nosso trabalho com esta egrégora. E você faça isso, repita isso 2, 3 vezes, 2, 3 dias seguidos. E então, quando for realizar o trabalho, você, antes de iniciar, você vai dizer: formamos agora a nossa egrégora. Eu trago para este momento as energias do nosso querido e amado Mestre Jesus, do Espírito amoroso de Maria, do Mestre Pena Branca e dos irmãos arcturianos, assim compondo esta força de trabalho, que assim seja. E pronto, está formada a sua egrégora. Faça isso com confiança, com fé e com a tranquilidade de que você tem junto de você, do outro lado do véu, amigos espirituais que irão auxiliar em toda a caminhada, em todo o trabalho. Eles não estão disponíveis 24 horas por dia atendendo nossos favores ou protegendo dos perigos aos quais nos colocamos. Eles estarão disponíveis aos trabalhos a que são destinados. Não julgam nossos pensamentos, não reparam nossos erros, nossas bobagens mundanas, não se importam com a maneira como praticamos o trabalho, desde que seja para o bem, sem prejudicar a nada nem a ninguém. E atuam sempre quando o foco é o bem, a cura. Se você deseja uma comunicação com a equipe espiritual, medite, silencie, aguarde o tempo deles.
Nomine, forme a egrégora antes do início de qualquer trabalho e não esqueça de agradecer no final. Procure manter esta prática sempre com respeito e amorosidade. Não são necessárias imagens, símbolos, estátuas. Essas coisas servem para a nossa psique. Para seres de luz, não fazem a menor diferença. Você pode ter imagens, símbolos, mas lembre-se que o poder ou a força não estarão ali nas imagens ou símbolos. Estes são apenas representativos. Todo o trabalho realizado com amor, com propósitos verdadeiros, eleva a todos e transforma o planeta. Antes da abertura de cada trabalho, eu decreto a abertura dos portais de cura. De uma forma muito simples. Eu me coloco diante de uma parede. No nosso local, eu identifico pela minha sensação, pela minha intuição, 3 paredes. Pode ser uma parede só, pode ser as 4, como você sentir em seu local. Então eu vou até essa parede, sozinho, me coloco de olhos fechados, respiro profundo e giro com o dedo em sentido horário, acelerando a velocidade e digo: eu decreto a abertura destes portais em benefício deste grupo que aqui está. E dos portais por aberto. Ao final dos trabalhos, eu retorno na mesma parede, nas mesmas 3 paredes, faço isso nas 3 paredes, eu retorno e giro em sentido anti-horário. Eu decreto o fechamento destes portais de cura. E giro ao contrário. Dou por fechado. Quando não é possível fazer isso, por qualquer motivo, no encerramento dos trabalhos, antes do tetragramaton, que a gente vai ver a seguir, eu decreto o fechamento dos portais em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portais fechados. Também é uma forma, né? Mas é importante a abertura, é importante o fechamento. Antes do início dos trabalhos, é importante a gente criar mentalmente uma pirâmide por sobre o local onde a gente se encontra. Pode ser uma sala, uma casa, um apartamento. Crie por sobre o terreno mentalmente uma pirâmide bem alta, que cubra todo o imóvel. Essa pirâmide deve ser na cor azul, ela é projetada através dos nossos pensamentos. Se tiver pessoas junto com você, seja os consulentes, seja outros terapeutas, uma equipe, peça para que todos, ao mesmo instante, projetem mentalmente essa pirâmide por sobre o local. E diga: projetamos mentalmente por sobre este local uma pirâmide na cor azul, que deste momento em diante vai nos proteger contra qualquer pensamento, ideia ou energia contrária ao nosso progresso, à nossa cura. Deste momento em diante, estamos protegidos por esta pirâmide, que assim vai permanecer até o final dos trabalhos. Assim feito, nós temos um ambiente energeticamente protegido, porque a energia segue os nossos pensamentos. Se nós direcionamos os nossos pensamentos nesse sentido da proteção, a energia vai nos proteger. A pirâmide não há necessidade de solicitar o fechamento, encerramento, pode deixar, mas se for novamente fazer no dia seguinte ou depois um novo trabalho, faça novamente a projeção mental desta pirâmide para proteger o local, tá ok? Para encerramento de todos os trabalhos, nós entoamos este poderoso mantra que é o tetragramaton, que é um pentagrama esotérico, né? E se você não utilizar o tetragramaton, pode acontecer daqueles que participaram do trabalho, aqueles que estiveram juntos, de não conseguir dormir bem à noite, de relatar estar conectado, continuar conectado durante a noite ao trabalho, lembrando das coisas que foram faladas, sonhando alguma coisa. Então, para encerramento de todas as energias, a gente pede para que todos aqueles que estiverem juntos no final do trabalho entoem. A gente diz: encerramos o nosso trabalho entoando o poderoso mantra Tetragramaton. Isso feito, encerram todas as energias, cada um vai para casa tranquilo, sem ter que estar sonhando ou conectado ainda ao trabalho, tá bom? Encerramos esse estudo por aqui e vamos para o nosso próximo estudo.